De volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Nova, sua TV Cultura. Hoje nós estamos conversando com o professor Arquimedes Melo, ele que leciona Criminologia pela ICES UNITA. E a gente está falando desse problema sério que é o nosso sistema prisional. E eu deixei uma pergunta para você, antes do intervalo. Você daria emprego para alguém que acabou de sair do sistema prisional? Você faria isso? Porque normalmente nós os bonzinhos, costumamos dizer, fulano soltou e depois pegou uma arma e foi roubado de novo. Ele acabou de sair da cadeia, quer voltar para lá de novo, isso é um cabra safado, devia morrer, e etc, etc. E aí, primeiro eu quero deixar bem claro que eu sei que tem muita gente ruim, de índole ruim normalmente. Mas tem os que não têm índole ruim. Eu sei disso e você sabe disso. Respondendo a pergunta, sabendo que ele era ex-presidiário, eu acho que eu morreria de medo. Eu não sou hipócrita, eu não daria emprego. Você daria emprego? Eu daria. Coisa boa de ouvir, então. Pela minha formação total e por conhecer o problema e conhecer presidiários e ex-presidiários, daria. Agora, faria uma seleção porque, como você disse, existe muitos que estão tanto na vida do crime, são o que a gente chama de carreiras profissionais do crime, dentro da criminologia, que esses, se você der o emprego, você pode ter realmente problemas com esse indivíduo. E eu queria aproveitar e abrir aqui um parênteses também. A pessoa que eu citei no início trabalha comigo. Então, na verdade, eu até daria, mas primeiro teve que ter aquele processo, conhecimento, e existe todo, saber o caso. Existe toda uma questão que todo bandido não é igual. Esse nome, todo delinquente não é igual, né? Um caso que a gente tem, eu sempre gosto de trabalhar com exemplos, você, todos nós que fomos à escola, que tivemos uma família presente, mais ou menos, que tivemos uma condição social, que tivemos uma formação, que houve filtros sociais para a gente, é fácil a gente dizer, porque a gente tem como parâmetro nós. Mas eu trabalho com violência há algum tempo, e aí eu tenho um paciente que ele, aos 10 meses, ele levou uma surra da mãe que quebrou os 2 braços dele. Há 1 ano e 2 meses, a polícia entrou na casa dele para desacorrentar ele, porque a mãe dizia que ele era danado. Ele tinha acabado de aprender a andar. Aos 3 anos, ele foi estuprado pelo padrasto. Aos 5, ele começou nos sinais. Aos 7, começou os roubos. Aos 10, o primeiro homicídio. Aos 13, 5 homicídios. Aos 16, ele estava morto. Foi assassinado. Qual foi a chance que ele teve de não ser bandido? Nenhuma. Então, para nós, é mais simples, porque nós tivemos uma condição, uma opção de não ser. Mas tem gente que não tem essa opção. Aí eu volto a dizer novamente. Ele foi espancado, ele sofreu esse problema, e aí ele tirou a vida de 5 pessoas. É um pobre coitado? Não, ele tem que ser punido pelas 5 pessoas que ele tirou a vida. Mas vejam, 5 pessoas, 5 famílias foram punidas pela agressão que sofreu-se a esse delinquente. Então, se a gente pega o delinquente e agride mais, esse delinquente vai agredir mais ainda. Então, é um ciclo vicioso onde a violência só tende a aumentar. Para toda ação, tem uma reação de igual intensidade, porém em sentidos contrários. Já dizia o grande Isaac Newton. O que é que a gente precisa entender? Que a palavra-chave para que nós diminuamos essa violência é ressocialização. Como você faria isso? No mundo inteiro, a ressocialização só se faz com 2 parâmetros, 2 dimensões: educação e trabalho. As penitenciárias, não somente ela, mas todo o sistema básico, ele precisa de educação e trabalho. Então, se você oferta ao preso educação e trabalho, e ele sai desse presídio e tem uma oportunidade de emprego, dificilmente ele volta a cometer o delito, porque ele sabe o que ele sofreu ali dentro, e ele não quer aquela vida para ele sabe que a família sofreu, ele sabe que os filhos sofreram enquanto ele estava lá. Ele não vai buscar novamente essa via. Então, trabalho e educação. Só que a gente tem um problema. Como é que eu defendo, enquanto sociedade, trabalho e educação para o preso, se o meu filho não tem nem merenda na escola dele? Então, o parâmetro que a gente tem é esse. É por isso que eu digo que o pior dos crimes, o mais hediondo dos crimes, é a corrupção. Porque ela está na base de tudo.
Esse crime de corrupção, ele tira dinheiro das escolas, e aí eu não dou educação para o povo, ele tira da saúde, ele tira da segurança, ele tira do lazer, ele tira das oportunidades. Então a grande massa que precisa desse auxílio do Estado, deixa de ter. E aí fica mais frágil, mais condizente com o nome do crime. Um outro caso que acontece, um adolescente que... Guarda aí o que você vai dizer. Deixa eu só quebrar aqui esse intervalo aí com um parêntese. Eu tenho andado muito na periferia. Muito. E tenho visto que as pessoas que ali vivem, não vivem, vegetam. É esgoto correndo a céu aberto. Eu tive uma comunidade em que o esgoto era tão forte, o cheiro, tão insuportável, que apenas em passar ao lado da comunidade, coisa de meia hora, eu saí de lá com os pulmões exalando o mau cheiro, me sentindo mal. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que essas pessoas acordam, vivem, dormem, acordam, vivem e dormem. Porque em meia hora que eu passei lá, eu já saí um cidadão revoltado. Se eu morasse ali, eu seria um cidadão do crime. Parte da minha tese de doutorado a gente fez no Rio, e aí teve a oportunidade de algumas conversas no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. E aí teve um caso que me chamou a atenção. Um menino da favela Pavão, um Pavãozinho, que fica ali em Copacabana. Copacabana, conheço. Né? O que acontece? Essa criança, a mãe dela era diarista e o pai estava preso. E ele ficava jogando pipa, soltando pipa ali no meio da rua o tempo todo. E a mãe dele ganhava o equivalente a R$50 por dia. Então não dava para nada. Quando ele teve como 8 anos, completou 8 anos. Que é bom lembrar também, aqui está em casa, que R$150 pode ser muitas vezes aqui no Nordeste. Mas lá no Rio de Janeiro, o custo de vida é altíssimo. R$750 por semana não dá para viver bem mesmo, não. Aí o que acontece? Essa criança, aos 8 anos, o tráfico chamou ela e fez, o que eu quero é que tu solte fogo. Hoje é soltar pipa, né? Quando chega a polícia, soltam pipa. Na época era soltar fogos. Se tu soltar, quando a polícia subir... Eu morei um tempo no Rio, os fogueteiros, né? Os chamados fogueteiros. Exatamente. Eu já ficava com o foguetinho na mão, só a pistola. A polícia vai subindo, a pistola dispara, o tráfico já se organizava. Só para você fazer isso, eu vou te dar R$500 por semana. Então, quase igual que a mãe dele ganhava, só para soltar fogo quando a polícia subia. Aos 12, ele foi promovido a soldado do tráfico. Botou uma pistola na mão dele, ou seja, agora ele tem status, a comunidade vai temê-lo. Vai olhar, e é bom lembrar também que o solta-pipa, para quem não é do Rio, não é da localidade entender, é que o Rio de Janeiro normalmente as crianças vivem de solta-pipa. Existe uma prática lá de se fazer cerol, né, que é cola com vidro. Triturado, que degola de vez em quando mas motoqueiro principalmente, mas o intuito é de derrubar a pipa do outro. Há uma competição de bairro contra bairro, eu puxo minha pipa, derrubo a pipa do vizinho, corre todo mundo de trás como um troféu. E depois o tráfico começou a utilizar isso para poder dar sinalização de que a polícia está chegando. E aí o que acontece? Aos 12, esse menino ele passou a ser soldado do tráfico. Aos 17, ele é gerente de boca, 18, gerente de boca. Então, o que é que acontece? O Estado, que devia dar educação, devia dar condição à mãe dele, não deu nada disso. Então, a criminalidade deu. Que é bom lembrar, Arquimedes, que esse menino que ganhou esse status, ele passou a pegar as minas do bairro. Isso. Ele passou a ter um status. Exato. Aquela arma na cintura. Ele foi reconhecido pela comunidade dele. Perfeito. Então, esse indivíduo que não teve nenhuma condição para não ser do crime, o Estado não deu condição nenhuma a ele. Como o Estado não estava presente, o crime organizado estava presente e deu a condição a ele. Esse menino, aos 22 anos, tinha sido morto numa briga de facções criminosas pelo controle da boca. Então, nós temos hoje um Estado brasileiro formando bandidos. A começar lá em cima, né? Começa lá numa área em Brasília que tem 2 torres, parecendo as torres gêmeas, que começa Congresso, começa lá a formação disso. A impunidade para esses homens geram, às vezes, os bandidos aqui embaixo. Falta educação, falta moradia, falta saneamento básico, falta emprego, falta uma condição de vida digna, falta educação e falta diretamente segurança. Nós vamos ter eleições agora, estamos nas portas das eleições. Que você comece a refletir, a pensar, conjecturar, trazer as suas ideias, esquecer aquilo do dia a dia, do oba-oba, daquele que vem todo ano, promete e não faz, promete e não faz. Precisamos de alternativas, precisamos repensar
constantemente quem vai poder proporcionar alguma coisa, mesmo sabendo que hoje em dia a gente escuta promessa, promessa, promessa e sempre fica na dúvida de se não é mais um enrolado. Aquela velha história que a gente comentou no bloco passado. O que acontece? A corrupção é a pior face dos crimes, porque ele está na base dos outros. Ele é que fomenta o crime. Esse crime de corrupção fomenta o crime. E posso ser bem honesto com a gente não... Agora que a gente está percebendo que corrupção é um crime grave, mas até pouco tempo atrás a gente achava que era uma besteira. Natural. Era natural. Você corromper um agente de segurança, um agente de trânsito, você passar na fila na frente de outro com determinadas situações, achava normal. Isso não é normal. Isso é corrupção. Isso é anormal, isso é bandidagem. E a gente tem uma teoria na criminologia chamada teoria das janelas quebradas, que diz o seguinte: pequenos crimes que a gente não pune tornam-se grandes. Então, estes têm que ser punidos, essas pequenas corrupções, para que nós não tenhamos coisas maiores. Eu brinco muito e digo, se eu roubasse uma caneta sua, você me denunciava na delegacia? Dificilmente. Mas se fosse o carro... Então, a escala de valores. Quem rouba uma caneta hoje, amanhã vai roubar um carro. Sim, porque é a falha de caráter, é a falha na formação, é a falha social, é a falha do Estado. Arquimedes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu acho que foi bastante esclarecedor, não só para mim, mas para quem está em casa. A gente aprendeu um pouco mais. Aprendemos juntos. Aprendemos, porque sempre que a gente bate um papo desse, a gente está sempre crescendo, mas é sempre bom aprender com os mestres, né? Aqueles que estão o tempo todo vivenciando aquilo, que dão aula daquilo, a experiência sempre conta. Tudo que eu conto aqui é de alguma coisa que eu ouvi falar e que eu passei. Mas quando você conta com propriedade, porque além de vivenciar, ouvir falar, passar, dá aula e recebe também dos seus alunos, né? Sim. Que é com quem a gente mais aprende. Muito obrigado. Obrigado também. Aprendizado é uma troca. É verdade. E espero que você que está em casa aprenda a fazer dessa forma. Vivenciar cada momento e lembrar que preso é um cidadão. Lembrar que político, muitas vezes, é que estão surrupiando a nossa vida, a infância dos nossos filhos e a ideia de sobrevivência futura dos nossos netos. Então temos que ser cidadãos conscientes, muito conscientes na hora de votar. Primeiro, não venda seu voto por dinheiro algum. Não aceite corrupção, nem ser corrompido. Por favor, seja honesto. E o mais importante, seja limpo. Não jogue papel na rua. Tudo começa de coisas simples e se tornam graves. Amanhã você não vai poder cobrar do seu candidato. Um forte abraço, a gente volta com o programa Opinião amanhã, se Deus assim nos permitir. Até mais.